Bom dia, povo. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Respondam para mim, por favor. Estão vendo e ouvindo? Bom dia, Pro. Eu tô te vendo Oi. e ouvindo. Aê, obrigada. Bom dia, professora. Bom dia. Eu vou desfocar meu fundo só para vocês verem aqui. Olha que bonitinho. É o nosso arraiá de português. Agora estamos em junho. Não tem festa junina, a gente faz arraiá em casa, né? Então, que bom que vocês estão me vendo. Vamos fazer lá a correção. Fala, Carol. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. É muita coisa aberta que a Pro deixa aqui. Ah, eu também queria festa junina. Pedro, já tomei meu café. Pronto, já estão vendo a minha tela. Ah, você viu que bonitinho, meu arraiá? Aí aos pouquinhos eu vou aumentando. Até o dia 30 de junho vai ter mais coisa aqui que eu vou pôr. A gente começa só com as bandeirinhas para fazer o esquenta. Mas depois a gente vai ter mais coisinhas aqui de arraiá. É a época que eu mais gosto. Também é festa junina. Ai, que bom, Rafa, você gostou? Ê. Aqui em casa a gente já começou a arraiar. De vez em quando a gente tem as pipocas, tem quentão. Quentão é sem, a gente faz sem álcool, tá? Porque não precisa mesmo e o álcool também deixa um gosto horrível. Agora já tem o pinhão, vai ter curau. Olha, churros não precisa do momento da festa junina, né, Pedro? Churros a gente come em qualquer época, não precisa ser festa junina. Não precisa. A gente come qualquer dia. Vamos lá. Predicado nominal, a gente vai fazer a correção. Eu fiz a correção com vocês, a gente começou e parou lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro, né? E aí eu comecei a dar outras coisas e fui deixando a correção para trás. Então a gente vai continuar para encerrar isso daqui na página 25. Mas festa junina eu faço a festa. Ah, eu também faço festa. Aqui em casa eu sempre faço festa junina também. Então, nós vamos continuar. Eu coloquei aqui o exercício 3, que está na página 24. Para mim, a correção parou na página 24, na letra B de bola. Confere com o de vocês? Ou a gente corrigiu o exercício 3 inteiro? Para mim, Já corrigiu, pro. o 3 inteiro? Então, ficou no 4, é isso? Não, pro. A gente foi até a B, aí precisa ir da C até, sei lá, até a 11. A gente corrigiu até a letra B e corrigiu até a letra F, então? O exercício 3 inteiro a gente fez? Não, pro. A Não. gente tem que corrigir a C, a D, a Ah, E então e a tá. F. Ah, então foi isso que eu marquei mesmo, da C em diante, tá certinho. Então, só para relembrar, eu vou ler essas orações, porque da letra C em diante, pergunta de todas as orações, tá? Então, a primeira. O cômodo estava escuro, iluminado Opa, de novo. O cômodo estava escuro, iluminado palidamente por uma única janela e tinha o cheiro mofado de poeira velha. As paredes estavam forradas de livros antigos. 2. Está chegando uma nova geração de laptops. 3. O cérebro descarta as conexões mais fracas para assegurar que as lembranças mais fortes consolidarão, explica Ana Gonzalez Rueda, pesquisadora espanhola da Universidade de Cambridge, Reino Unido, e coautora do artigo publicado na Neuro em entrevista ao El País. Aí na letra A nós tínhamos que fazer o sujeito, o predicado e a classificação do predicado do trecho 1. Então, o sujeito era as paredes, o predicado estavam forradas de livros antigos e a classificação era predicado nominal. Página 24 e 25, Pedro, do livro Laranja. Atividades. Atividades. No trecho 2, estava perguntando qual é o sujeito e qual é o predicado. Então, está chegando a locução verbal, uma nova geração de laptops era o sujeito e o predicado está chegando. Agora no 3, na letra C. No trecho 3, qual é o sujeito da forma verbal explica? Então, eu vou voltar aqui. Explica, está aqui, ó.
Qual que é o sujeito? Quem é que pratica esta ação? Aí eu tenho o nome de quem falou isso, que foi a Ana Gonzalez Rueda. Qual é o sujeito e o predicado do trecho a seguir? O cérebro descarta, isso, o cérebro descarta as conexões mais fracas. O verbo descarta. Quem que praticou a ação? O cérebro. E o que eu falo desse cérebro é o meu predicado? Descarta as conexões mais fracas. Todo mundo se achou aí, pessoal? No livro onde que estou corrigindo? Tá todo mundo junto, no mesmo barquinho? Não tem essa página? Não sei se vocês conseguem ver, tá? Essa daqui, ó. É do de atividades. O meu é... A minha capa é laranja. Você não tá na produção de texto, não, Carol? De repente você tá lá na produção de texto. Vai para a primeira parte, que é de atividades de português. Tem a primeira parte, depois a segunda parte, que é a produção. De repente você tá lá na produção. Quer ver? Você tá nessa parte, vê se você tá nessa parte aqui, ó. Se você tiver nessa página 25, que tem o Cristo Redentor, é produção de texto. Aí é uma parte antes. Que o livro ele vai da página 1 até a 40, depois da 1 a 40 de novo. Aê! Agora você achou então, Carol? Beleza. Na letra E. No trecho 1, indique a função sintática de escuro e palidamente. Aí eu tenho que voltar lá para o exercício 1. O cômodo estava escuro, iluminado palidamente por uma única janela e tinha o cheiro mofado de poeira velha. Qual que é a função sintática de escuro? Predicativo do sujeito. E palidamente. Aê, Rafa. Adjunto adverbial, era o modo, né? Como estava. Não, modo. Adjunto adverbial. E o cheiro mofado de poeira velha? O que é isso? Objeto direto. Saca, insuportável. Alguém abriu o áudio. Qual é o núcleo da expressão o cheiro mofado de poeira velha? Sobre o que estamos falando aqui? A palavra principal. Aqui, se vocês... Deixa eu voltar aqui só para explicar uma coisinha para vocês. Ó, o cômodo estava escuro, iluminado palidamente por uma única janela. É uma oração. Aqui é outra oração, tá? Por isso que não é predicativo do sujeito, porque o verbo é tinha, quem tem algo. Aqui é objeto direto. Cheio. Aê. Alguém tira o instantâneo para eu continuar? Obrigada. Carol, conseguiu achar aí no livro? Aí, beleza. Então vamos lá. Leia os trechos a seguir. O cômodo estava escuro e iluminado palidamente por uma única janela. As paredes estavam forradas de livros antigos. Eles estão aqui. Alguns verbos deixam de ser classificados como de ligação e passam a ser intransitivos ou transitivos, dependendo de cada caso. Sabendo-se disso, em quais alternativas há verbo de ligação nos trechos? 1, 2, 3, uma só. O que a gente tem aí? A1 é verbo de ligação? A2 é verbo de ligação? Sim. E a 2 também é ou não? E a 3? A 2 também. E a 3 também é? Todos têm verbo aqui, ó, o verbo estar, né? E todos estão? Certo, Rafa. A 3 não é, somente 1 e 2. Por quê? O cômodo é o sujeito, o que eu falo dele? Estava escuro, iluminado palidamente por uma única janela. Estavam, as paredes é o sujeito, e o que elas estavam? Forradas de livros antigos, também se refere aqui.
Eles estão aqui. Não é, esse aqui não está dando uma característica para esse sujeito. Então, não é verbo de ligação. Certo? Classifica o predicado de 1 e 2. Se eu tenho verbo de ligação nesses dois, qual que é a classificação do predicado? Certinho, nominal nas duas. E o predicado da terceira? Exato, verbal. E quanto à transitividade, o verbo estar na frase 3, ela é transitivo direto, indireto ou intransitivo? E aí? Transitivo porque pede complemento, intransitivo não. Certinho, intransitivo. Aê! Tem o trecho. Violet Claus e Sunny Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. E aí pede para classificar sintaticamente todos os trechos. Então nós vamos começar pelo verbo. Verbo eram, que praticou ação. Violet Claus e Sunny Baudelaire são os meus sujeitos. Aí eu tenho que ver o núcleo. Violet, Claus e Sunny Baudelaire. 3 núcleos. Sujeito, quando são 3 núcleos, é um sujeito? Aê, composto. Certo. E o que eu falo desse sujeito é meu predicado? Eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. E aí o livro pede também para a gente continuar a falar o que são inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. Qual que é o meu complemento aqui do verbo eram? Crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, certo? Crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, eu tenho um núcleo. Qual que é o núcleo aqui? O que Violet, Claus e Sunny eram? Exato, crianças é o meu núcleo. Então eu tenho que inteligentes, encantadoras e desembaraçadas se referem a este núcleo. E aí como é que fica? Então, Violet, Claus e Sunny Baudelaire é sujeito composto. Eram. Esqueci de fazer com vocês a classificação do verbo, né? Crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas está se referindo tudo a este sujeito. Então, é um verbo de ligação. Qual que é a classificação de crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas? Aê, predicativo do sujeito. E qual que é o papel de inteligentes, encantadoras e desembaraçadas dentro aqui da minha oração? Não, complemento é tudo. Crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. E aí o livro está perguntando, nós fizemos o núcleo, e inteligentes, encantadoras e desembaraçadas se referem a crianças. Adjetivo é a classe gramatical. Sendo adjetivo a classe gramatical, qual é o nome da função sintática quando eu tenho adjetivo? Aê, adjunto adnominal, certo? Então, são 3 adjetivos, são 3 adjuntos adnominais. Então, inteligentes, adjunto adnominal, porque está caracterizando um substantivo. A mesma coisa com encantadoras e a mesma coisa com desembaraçadas. Certo nesse daqui? Por enquanto. E aí está perguntando qual que é o predicado e a classificação. O predicado nós já fizemos. Eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. E vocês já me falaram também. Isso, Rafa, simplificando tudo. Predicado nominal. Dá mais um instantâneo aí que eu completei essas 2 últimas linhas. Aí. Tudo bem, Nessi? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Indique quais das frases a seguir são compostas por verbos de ligação. Então eu vou falar cada oração, vocês vão me falar se tem ou não, tá? Aí você só marca para mim S ou N. Antes ele andava de ônibus. O verbo andava. É ligação? Sim ou não? Não. Hoje ele anda preocupado com o preço da gasolina. E esse anda? É ligação?
Se eu trocar esse verbo por estar, pelo verbo estar, ele está preocupado. É ligação? Sim. Por quê? Preocupado está se referindo a ele. Então, neste contexto, o verbo andar é de ligação. Juca virou uma fera depois do jogo. Esse virou é verbo de ligação ou não? Não, sim. Vamos lá. Uma fera está se referindo a Juca ou só está complementando o verbo? Está se referindo, certo? Então, é um verbo de ligação também. Juca virou o pé durante o jogo. Este virou. É verbo de ligação? O pé está dando uma característica para Juca? Não. Então, não vou assinalar. Ela vive em Curitiba. Verbo vive. Em Curitiba, dá uma característica para ela? Ou não? Não. O jogo acontecerá no ginásio da escola. Verbo acontecerá. No ginásio da escola, está dando uma característica para o jogo? Não. Juca ficou doente. Verbo ficou. Doente está dando uma característica para Juca? Sim, já vi um sim ali. Ela estava bem chateada. Verbo estava. Bem chateada. Está dando uma característica para ela? Sim. Juca caiu em cima da pilha de tijolos. Verbo caiu. Em cima da pilha de tijolos está se referindo a Juca dando uma característica? Não. Ela chegou atrasada. Chegou atrasada está se referindo a ela? Não, aqui é o modo como ela chegou. Não é verbo de ligação. Aqui é adjunto adverbial de modo. Não é. Vocês estão perguntando se é não? Não é mesmo. Maria está atrasada para a festa. Aqui, atrasada, está dando uma característica a Maria? Sim. Todos estão em sua casa. Em sua casa, está dando uma característica para todos? Não. Ninguém saiu rapidamente. Rapidamente, está dando uma característica para ninguém? Não, também. Alguém estava na sala. Na sala, está dando uma característica para alguém? Não. Ela vive preocupada. Preocupada está dando uma característica para o sujeito ela? Sim. Então as alternativas: B de bola, C de casa, G de gente, H de humano. Lembrando da música da Xuxa. K, a Xuxa não cantou a letra K. K de kiwi e a letra O. Certo, já tiraram o print. Leia as frases a seguir. Os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. Os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. Preocupados, os curitibanos estocaram muita comida. E preocupados, os curitibanos estocaram muita comida. Classifique sintaticamente a palavra preocupados em 1, 2, 3 e 4. Então, eu já marquei o verbo aqui, o verbo é o mesmo para todas. Mas nós temos uma diferença. Tanto a posição da palavra preocupados, ela está ou no meio ou no começo, e ela está entre vírgulas ou não. Por conta da vírgula, muda totalmente a função sintática, tá? Então, na primeira, esse preocupados, qual que é a função sintática dessa palavra? O que vocês marcaram aí? Qual que é o papel dela sintaticamente? Ela é o quê? Sujeito, predicativo, objeto direto, adjunto adverbial. Certinho, predicativo do sujeito. Os curitibanos estavam preocupados, é como se tivesse um verbo embutido, né? E estocaram muita comida. E na segunda, os curitibanos preocupados. É o quê? Esses preocupados. Não é predicativo do sujeito, não é objeto direto. Vamos lá. Estocar é o verbo. Quem praticou a ação?
os curitibanos preocupados, certo? Faz parte do meu sujeito. Qual que é o núcleo? Quem é que fez esta ação? Curitibanos. Até aqui, beleza, né? Sobrou os e preocupados. Os é artigo. Preocupados é adjetivo. Quando eu tenho artigo e adjetivo se referindo a um nome, qual que é o nome deste os e deste preocupados? Não, não, não é verbo não, o verbo tá aqui, eu já marquei, ó. O verbo tá aqui, ó, estocaram. Estamos analisando agora só o sujeito. O núcleo é curitibanos. E aí eu tenho os que se refere a curitibanos e preocupados também. Faz parte do sujeito, sim, mas o núcleo é curitibanos. Aí o Heitor acertou. Adjunto adnominal. Artigo, pronomes, numeral e adjetivos que estão junto ao nome são classificados como adjunto adnominal. Na 3, preocupados, os curitibanos estocaram muita comida. E neste caso da 3, qual que é a classificação deste preocupados? O que ele é? É sujeito, é predicativo, é objeto direto. Não é objeto direto. Não. Aqui, ó, se vocês repararem, ele está igual à primeira. A diferença é que mudou a posição. Então, ele passa a ser predicativo do sujeito. Os curitibanos estocaram muita comida e estavam preocupados ou estão preocupados, enfim. A ordem, o tempo aqui não vai mudar. E preocupados curitibanos estocaram muita comida. E este preocupados? Ele é o quê? É núcleo do sujeito, adjunto adnominal, adverbial, PS, OD, OI. E aí? Fazer aqui a análise. Estocaram muita comida. Este daqui é o meu verbo. Quem praticou ação? Preocupados curitibanos. Este é o meu sujeito. E qual que é o núcleo? Quem é que fez esta ação? De estocaram. Curitibanos, certo. Então, eu tenho um adjetivo que está acompanhando curitibanos. Se eu tenho um adjetivo, que é a classe gramatical, qual que é o papel? Adjunto adnominal. Certinho. Aí. Qual é a diferença de sentido entre a frase 1 e a 2? Os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. Na 2, os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. Qual que é a diferença que eu tenho? Não, não é de sentido. Não, não é pontuação nem classe gramatical. Qual que é a diferença? Se eu falo assim, ó, os curitibanos preocupados estocaram muita comida. Na outra eu falo, os curitibanos preocupados estocaram muita comida. Qual que é a diferença de sentido? Já que eu tenho vírgula, mudou totalmente o sentido de uma para outra. Onde que está a diferença? De contexto. Para vocês verem como uma vírgula muda muita coisa. Muda totalmente o sentido. Uma é característica, outra é denominação. Sim, e como que eu explico uma e explico a outra frase? Local, estado, seu caminhar está... Não. É que vocês estão indo para um lado mais complexo. É uma coisa bem simples. Vocês estão procurando algo mais difícil. É bem mais simples. Na primeira, eu tenho assim, os curitibanos preocupados estocaram muita comida. Já sabe, Heitor? Falei. Ah, não sei. É difícil. É difícil explicar mesmo. Na primeira, os curitibanos
preocupados estocaram muita comida. Na primeira está dizendo que todos estão preocupados e estocaram comida. Na segunda, apenas os preocupados que fizeram esta ação. Por quê? Na primeira eu estou generalizando os curitibanos, aí eu tenho as vírgulas. Então, esses preocupados se referem a todos. Então, todos estão preocupados e todos estocaram muita comida. Aqui, somente os preocupados é que estocaram a comida. Alguns só estavam preocupados. Uma vírgula, quer dizer, nesse caso, duas vírgulas, mudou bastante, né? De todos para alguns. Aê, beleza. Que diferença de sentido existe entre o uso do verbo viver e andar nas frases a seguir? 1. Ela vive em Curitiba. 2. Ela vive sempre cansada. 3. Ele anda pela rua como uma barata tonta. E 4. Ele anda desconfiado. Na primeira, ela vive em Curitiba. Que sentido que eu tenho desse verbo? Isso, de morar, de estar. E na segunda, ela vive sempre cansada. É o estado, exatamente, é o modo como ela está. Na terceira, ele anda pela rua como uma barata tonta. Rafa, se você estiver se referindo à segunda, é isso mesmo. Exato, Daniel. Caminhar. E na 4, ele anda desconfiado. Eu já dei o negócio. É isso, de estar. Liga o sujeito ao predicativo. Certinho. Na 9, em quais das frases há predicado nominal? Então eu tenho que olhar, fazer igual a gente fez aqui e ver se o verbo é de ligação ou transitivo ou intransitivo. Na primeira, João estuda muito. Esse estuda é predicado nominal ou não? Não. João ficou nervoso. Este se refere a João? Sim, então a letra B é predicado nominal. Os alunos parecem curiosos. Este se refere aos alunos? Sim. Todos eram muito inteligentes. Este se refere a todos? Sim. O professor está na sala. Este se refere a professor? Não. Ontem assistimos ao filme. Este se refere ao sujeito nós? Não. Meu amigo me enviou um e-mail. Me enviou um e-mail. Está dando uma referência. Um e-mail está dando uma referência a meu amigo? Não. Só dar o instantâneo aí, por favor. Eba. 10. O livro já é bem bonzinho, já deu para vocês tudo assinalado. E aí ele quer que vocês digam se é adjunta de nominal ou predicativo do sujeito. Qual que é a diferença? Predicativo do sujeito vai ser algo que está complementando o meu verbo e está dando uma característica lá para o meu sujeito. E adjunta de nominal, ele está acompanhando o núcleo do predicado ou núcleo do sujeito. Aqueles rapazes são profissionais estressados. Verbo são, quem praticou a ação, aqueles rapazes. Aqueles rapazes são, pede complemento. São o quê? Profissionais estressados. Profissionais estressados, só complemento ou também dá uma característica para aqueles rapazes? Já responderam ali, ó. Dá uma característica, então é predicativo do sujeito. A mesma oração, desta vez está sublinhando apenas estressados. Aí eu vou olhar o meu núcleo. O que eles são? Profissionais é o núcleo. E estressados? Adjunta de nominal. A violência doméstica deve ser combatida. Verbo deve ser. Quem praticou a ação? A violência doméstica. Núcleo, violência. E doméstica, qual que é o papel? Adjunto de nominal, certo? Ele sempre faz um trabalho profissional. Verbo faz, quem praticou a ação, ele. O que eu falo do sujeito? Sempre faz um trabalho profissional.
Quem faz, faz alguma coisa. Um trabalho profissional é meu complemento. Qual que é o núcleo aqui desse complemento? Trabalho. Então, um que é numeral, adjunto adnominal, certo? Os alunos interessados resolveram pesquisar mais. Resolveram é o meu verbo, que praticou a ação, os alunos. E aí? E os interessados? Predicativo do sujeito, certo? Os alunos estavam interessados e resolveram pesquisar mais. Na de baixo, nós não temos as vírgulas, mas continua o verbo resolveram. Os alunos interessados é o meu sujeito. Sim, Heitor, porque muda totalmente. Muda totalmente o sentido da frase. Eu vou trazer para vocês na próxima aula, que eu recebi até pelo WhatsApp de uma amiga. Ela falou, eu lembrei de você, Dri. Ela me trouxe um negócio de vírgula. Eu vou trazer para vocês. É bem bacana. É justamente sobre um bilhete que um cara rico morreu e ele deixou o bilhete sem pontuação nenhuma. E aí todos os envolvidos, cada um colocou a pontuação de acordo com o seu benefício, né? Então, se eu quero ser beneficiado, eu coloco a vírgula lá para os outros não terem direito à herança. E é bem bacana esse bilhetinho, porque num único bilhete, você tem 4 soluções. E aí, você tem que ver qual que é o melhor, né? E no caso do juiz, tem que ver qual que é o melhor. Acabei já colocando, né? Os alunos interessados se referem a alunos, então adjunto adnominal, porque é um adjetivo. E na G, preocupados, eles nem conseguiram descansar. Conseguiram descansar é a minha locução, sujeito eles, certinho, predicativo do sujeito. Estavam preocupados e eles nem conseguiram descansar. Eles estavam vendo o jogo. Verbo, estavam vendo, sujeito eles. O que eles estavam vendo? O jogo. Núcleo, jogo, o é adjunto adnominal. Certinho que vocês estão respondendo aí. Não, pode ser azinho, azinho, não tem problema. Oficialmente é azinho, azinho. O líquido absorvido pela esponja será devolvido para a pia. Verbo será devolvido, quem praticou a ação? O líquido absorvido pela esponja. Para a pia, complemento. Núcleo, pia. Este a, certo, adjunto adnominal. Amedrontados, os amigos de Juca voltaram mais cedo. O verbo voltaram, quem praticou a ação? Os amigos de Juca. E como eles estavam ali, voltaram e estavam amedrontados, certinho, predicativo do sujeito. Instantâneo, por favor. Para quem perder, só olhar lá na conversa. Aí depois que vocês fizeram toda a correção, aí vocês saem da conversa, viu? Senão vocês vão ficar com um monte de conversa aí aberta de chat. 11. Leia as frases a seguir para responder as perguntas. Estamos na página 28 agora. 1. Os alunos interessados leem Luja Bojunga. 2. Os alunos interessados leem Luja Bojunga. Qual é a diferença de sentido entre as duas frases? Aqui nós vamos entrar na mesma coisa lá dos curitibanos que estocavam a comida lá. Qual que é a diferença, então, que eu tenho? Na número 1, todos. Os alunos interessados leem Lígia Bojunga. 2, alguns. Não. Os alunos interessados. Então, aqueles que têm interesse leem Lígia Bojunga. Então, somente os interessados. Cavalo. E na 2, é o contrário que vocês colocaram aí. E na 2, todos os alunos que estão interessados leem Lígia Bojunga. Né? Vem uns sons assim do além, né? Parece que tá vindo uns Venom aqui. Não é meu som, não, tá? Não são os Venom, não tem o Venom dentro de mim, não. Eu teria uma Venoma. Mas Venom não. Na primeira vez eu também assustei, viu? Fez barulho. Teve uma na semana passada também. Na semana passada, não sei que turma que eu tava, abriram o áudio com tudo, eu fiz até assim, porque tava aquele silêncio, né?
Como você classifica o termo interessados em cada uma das ocorrências? Então, na primeira, quem pratica ação de lei? Isso, Heitor. Os alunos interessados, eu tenho alunos que é o núcleo, interessados se refere a esse núcleo, adjunta de nominal. E na 2, eu tenho que é predicativo do sujeito. Certinho. Dá um instantâneo para eu mudar a página. Quer dizer, a página não, o slide. Aí vamos para o 12. Ou posso seguir, pessoal? Tranquilo? Leia o poema. Palavras são pássaros, voaram. Obrigada, não nos pertencem mais. Explique a sua interpretação do poema lido. O que quer dizer isso? Palavras são pássaros, voaram, não nos pertencem mais. Por que as palavras são pássaros? E aí faz uma analogia que os pássaros voam. Por quê? E se elas voam, por que não nos pertencem mais? Certo, Carol. Que já falamos, já foi. Não volta mais. Certinho. O que falou tá falado, certo? A falta de controle das palavras. Uma vez dita, não pertence mais a quem falou. Aí já era, né? A gente falou, perdeu a oportunidade de ficar calado, já era. Há muitas horas que a gente tem que falar mesmo. Nós temos que dar asas para as nossas palavras. Mas tem outras que a gente poderia ficar quietinho, né? Mas a nossa falta de controle das palavras muitas vezes é maior, o nervosismo, né? Ah, eu vou falar mesmo. E aí já era. Quantas orações há no poema? Para eu responder quantas orações há no poema, eu tenho que saber quantos verbos são. Certo? Não. São, voaram e pertencem. Vocês esqueceram de alguma. São, voaram e pertencem. Alguma que vocês não assinalaram. Acredito que vocês esqueceram do voaram, porque só tem uma palavra aqui, ó. Transcreva as orações e classifique o predicado de cada uma delas. Então, na primeira, palavras são pássaros. Qual que é o predicado dessa primeira? Eu tenho que olhar o verbo são, o sujeito, palavras, tudo isso daqui é o meu predicado. Então, está pedindo para transcrever as orações e classificar os predicados. Então, são pássaros é o predicado. Pássaros está só complementando ou está dando uma característica para palavras? Tranquilo, Pedro. Característica. Então, estou diante de um predicado nominal. E voaram. Certo, nominal da primeira. E voaram. Eu sei o que significa esta ação de voaram? É um verbo intransitivo, isso. Então, é um predicado verbal. Eu sei o que significa ação. E não nos pertencem mais. O verbo pertencem. Qual que é o sujeito aqui do pertencem? Vamos ver se vocês pegaram o negócio. Não é inexistente. Nós sabemos o que não nos pertence mais. Dentro do contexto, o que não nos pertence mais? Isso. Pertencem. Não, são as palavras. Pertencem. Eu sei o que significa esta ação? Ou este nos está dando uma característica para palavras? Tranquilo, Rafa. Vamos ver. Este pertencem é nominal ou é verbal? Se o pertence, se esse nos aqui, que é o complemento, está só se referindo ao verbo ou está dando uma característica para palavras?
Aê! Os três verbinhos. Então, ficamos com predicado nominal, verbal e verbal. Certo? Entenderam? Beleza. O exercício 13. Assinale as orações em que há verbo de ligação. Compraremos 2 livros na próxima semana. Verbo compraremos. Quem praticou a ação vai até a 29. Vai até a página 29. É a última. Beleza? Verbo compraremos. Eu sei o que significa ação de comprar? Não é isso mesmo, Heitor. Não é verbo de ligação. Eu sei o que significa ação de comprar, então é um predicado verbal, não é verbo de ligação. Os motoristas de ônibus entraram em greve. Neste caso aqui, entraram. Eu entendo esta ação ou não. É um predicado verbal ou não? Também não. Minha amiga parece cansada. Este parece é um verbo de ligação? Estou ligando o meu sujeito ao meu complemento? Sim. Ela estava tranquila. Estou ligando o meu complemento ao meu sujeito? Sim. Meu tio vendeu o apartamento. Estou ligando este complemento ao sujeito? Não. Gostei do não. Ai, eu fui para outra. Leio o jornal todos os dias. Leio. Isto faz referência ao sujeito? Não. Fizemos todas as tarefas. Verbo fizemos? Também não. Ó, tá chovendo não. Resolvemos o problema complexo. E o resolvemos? Um problema complexo está complementando o verbo ou dá uma característica para o sujeito? Complementa o verbo, não é também ligação. A situação estava difícil. Difícil é uma característica aqui do sujeito? Sim. O aluno continua agitado. Agitado está dando uma característica para aluno? Sim. E eu estava com sono? Com sono está dando uma característica para o sujeito eu? Sim. Na dúvida, é só colocar sonolento, que dá o mesmo sentido. Ó. Dá um print aí da tela e a gente vai para o último exercício. Aê, obrigada. Este último, eu tinha pedido para vocês fazerem, se não me engano, 5 frases. Com sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. E agora eu vou tentar colocar aqui no meu Word, que eu esqueci de deixá-lo aberto. Então, nós vamos fazer as frases juntos. Vamos fazer agora, não tem problema. Vamos pensar num verbo de ligação. Vamos pensar num verbo de ligação. Um qualquer. E a gente faz o sujeito e o predicativo. É. Ótimo. O que pode fazer a ação de é? Você. Você? Você é o quê? Ou a professora é? Ah, linda. Aquele trabalhúscula, né? Um outro verbo de ligação. E no passado. O está é o mesmo do é. Vamos mudar. Ou eu dou, vai. Anda. Alguém vai falar. Pode falar. Não? Desistiu? Eu vou colocar andava. Quem praticou a ação? Ela. Ela. Ela andava Torto. torta. Ai. No bosque não dá. No bosque aí você está transformando o seu verbo de ligação em verbo intransitivo. Aí fica adjunto adverbial de lugar. Porque no bosque não vai se referir a ela. Permaneceram. Sujeito. Vocês. Permaneceram o quê? Quietos. Hã? Quietos. Quietos. Sim.
Sempre, Heitor. Sempre o adjetivo que vai concordar com o seu sujeito. Sempre. Aí aqui tá ficando letra minúscula, no outro não fica. E, deixa eu ver. Ficarei. Aqui eu posso ou não colocar o sujeito, né? Eu ficarei. Ok. Lembra que tem que concordar aqui com o meu sujeito. Eu ficarei o quê? Chateada, pode ser. Feliz? Eu pensei em feliz também. Ah, boa, Daniel, você colocou a palavra velho. Se vocês estiverem pensando em você mesmo, faz a concordância do adjetivo, tá? Eu coloquei chateada pensando em mim, feminino. Vocês coloquem algo no masculino, tá bom? Ando. Não. Pode ser. Eu ando o quê? Eu ando cansada. Cansada. Prontinho. Fizemos aí o exercício que eu tinha. Ah, eu lembrei. Esse daqui eu tinha falado que não era para vocês fazerem, que nós faríamos juntos em sala. Agora eu lembrei. Por isso que vocês não fizeram. Belezinha? Dúvidas? Tranquilo? Pro, a gente não vai fazer o resto? Não, eu tinha pedido para fazer só 5. Ah, tá. Tá bom? É só 5. Se ninguém tiver mais dúvida, nosso horário já deu. Até a próxima aula, que é amanhã. Até amanhã. Quem não tiver mais dúvida. Tchau, Pro. Bom dia. Tchau, bom dia para vocês, boas aulas.